Jornada mensal de oração. E Deus abençoe todos vocês que estão participando. Deus dê vitória, Deus dê bênçãos, que nossas súplicas e clamores sejam ouvidos nos céus, em nome de Jesus Cristo. Queridos, queridas, eu quero convidá-los para que nós façamos uma leitura aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 21, 22 e 23, que diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus querem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Amém, Jesus. Amado Pai, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Rei, Senhor e Salvador, que nos foi dado, Pai, como uma grande bênção sobre as nossas vidas, porque é o cumprimento da palavra que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o Seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho grandioso. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida, pela Tua paz, pela Tua bênção, pela saúde, pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental. Oh Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Eu sou imensamente grato a Ti. E peço que o Senhor tome agora a minha vida em Tuas mãos e me use para levar a Tua palavra aos corações presentes aqui nessa live. Que a glória, a honra e o louvor sejam ao Teu nome eternamente. Amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o mundo não conheceu a Deus através da sua própria sabedoria. Então, assim, é como se tivesse acontecido uma falha no desejo de Deus de querer se revelar ao mundo. Mas não é da parte de Deus. Essa falha é da parte humana. Não nos esqueçamos que Deus é perfeito, Deus é sempre perfeito. E o ser humano, ele, de diversas maneiras, ele dificultou esse conhecimento. Chega assim a ser, irmãos, uma coisa com tanto medo que lá no princípio, nossos pais, né, lá no princípio, ainda lá na Judéia, nossos pais tinham medo de citar o nome de Deus ou de incorrer no erro, né, de tomar o nome de Deus em vão, que o nome de Deus no começo era um tetragrama impronunciável. Não se podia pronunciar o nome de Deus porque eram algumas letras. Eu até fiz uma coluna aqui para os irmãos poderem ver. Acho que dá aí para ver, né? Aqui, ó. HWHY, né? Daqui para cá, YHWH. Mas esse é o tetragrama que representava o nome de Deus. Assim que era conhecido o nome de Deus no começo. Depois, esse tetragrama aqui passou a ser conhecido pelo nome Yahvé, que é o nome do nosso Deus, né? E a revelação foi dada. Então, mas ainda assim havia uma lacuna, havia uma falha. E a Bíblia diz assim, onde nós lemos: visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, a maneira pela qual Deus se revelou de verdade aos homens chama-se Senhor Jesus Cristo. Por meio de Cristo, Deus foi revelado a cada um de nós, né? Porque os judeus pediam a Deus que desse a eles um sinal. Eles queriam ver um sinal de que Deus existia, de que Deus estava presente. Os gregos, com suas filosofias, com seus sábios filósofos, eles pediam a Deus sabedoria, eles queriam a sabedoria, né? E a Bíblia diz assim que nós pregamos a Jesus Cristo crucificado. Nem o sinal dos judeus, ou melhor, não assim, do jeito que eles queriam, né? Mas o sinal que os judeus queriam
está em Jesus Cristo, e a sabedoria que os gregos queriam está em Jesus Cristo, né? Nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus, porque os judeus não creram que Jesus fosse o Messias, que Jesus fosse o Senhor, então isso serviu como um tropeço para eles, e os gregos acharam isso uma loucura, também como tropeço para eles. Mas nós cremos que, por meio da cruz, Jesus salvou-nos do mundo e do pecado. E ainda nessa mesma passagem, que aqui, assim, parece que Paulo está equiparando, né, o conhecer a Deus e ser salvo pelo projeto sábio de Deus. O mundo não poderia conhecer a Deus, então aprove a Deus que, através da sua própria sabedoria, Cristo fosse revelado. Portanto, ele se agradou de salvar-nos através da palavra da cruz. Não há outra palavra de salvação. Essa loucura aqui, para os gregos, a pedra de tropeço para os judeus é a pregação da cruz, a pregação do evangelho da cruz, que anunciou a morte de Jesus Cristo, anunciou o sacrifício eterno de Jesus Cristo, encerrando, assim, o ministério de sacrifício, porque ele fez um sacrifício único para todo o tempo, não há prazo de validade desse sacrifício. Jesus morreu uma só vez para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e isto é só obtido por fé, né? Então, Paulo coloca a salvação em paralelo com conhecer a Deus. Em seu raciocínio, assim, de forma que conhecer a Deus é ser salvo, presta atenção nisso, né? Conhecer a Deus é ser salvo. E ser salvo é conhecer a Deus. Não há uma outra maneira pelo qual a gente possa alcançar a salvação, senão pelo conhecimento. É claro que esse conhecimento nos levará à fé, né? E essa salvação é por meio de fé. Então, o mundo não podia conhecer a Deus pelos seus próprios esforços. A sabedoria humana não poderia criar a verdadeira imagem de Deus. É aquele tetragrama que eu falei. Como é que você vai criar uma imagem de uma palavra impronunciável, né? Se nem o nome se pronunciava, como é que você vai criar uma imagem? Então, tudo isso estava me parecendo amarrado, parecia que não havia uma solução, mas Deus preparou-nos uma grande salvação por meio de Jesus Cristo. Então, Deus se agradou em revelar a si mesmo de forma salvadora ao mundo através de Cristo crucificado. E Jesus é a mensagem pela qual Deus é revelado. Não há outro meio de obter o verdadeiro conhecimento de Deus, do Deus vivo, e alcançar a vida eterna, sem que o conheçamos pela palavra do Cristo crucificado. Então, esta palavra, dita ali na cruz do Calvário, as que ele falou na preparação desta missão, que era o epílogo, né, da história terrena de Jesus Cristo, era o final, né, da vida dele que terrena naqueles dias. Claro que depois ele ressuscita ao terceiro dia, nós cremos piamente nisso, e que hoje ele está assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Então, a salvação, ela irmãos, por meio também, assim, claro, não mudando o que a palavra nos ensina sobre fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se viu, a certeza das coisas que nós esperamos, né? E a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas, assim, o apóstolo Paulo traz para a gente um novo tópico, assim, um outro tópico, assim, sobre conhecimento de Deus. Então, como Deus não pôde ser conhecido, aprove a ele, por meio de Cristo, se revelar ao mundo. E hoje eu posso dizer, você pode dizer, porque Jesus estando aqui na Terra, certa feita foi dito a ele: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai para que nós criamos. Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Então, o Pai estava sendo revelado por meio de Jesus Cristo. E esse conhecimento, que para nós, claro, ele está embasado na fé, sem fé não existiria esse conhecimento,
esse conhecimento trouxe a revelação do conhecimento de Deus. Quer dizer, quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos a Deus. E quando a gente vai no Velho Testamento, por exemplo, em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, de quem era Deus e da palavra de Deus. Né? Então, não há como nós conhecermos a palavra de alguém se nós não conhecermos esse alguém. Ninguém conhece só a palavra de alguém. Você conhece algum escritor, você conhece alguém da história do passado, porque ele tem uma história. Né? A gente não conhece. Quando você vê, às vezes, até uma frase lá, autor desconhecido, quer dizer, não é mencionado, não há nenhuma honra à pessoa que falou aquilo, porque ele é desconhecido. Mas nós não servimos a um Deus desconhecido. Deus se revelou por meio de Jesus Cristo. Então, todos nós que aqui estamos, que somos servos de Deus, que temos fé em Deus, todos nós podemos dizer hoje, com toda a força e com toda a certeza, eu conheço Deus. Nós conhecemos Deus, porque Jesus se revelou a nós. Né? E João 8,32, a gente sempre fala desse versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós conhecemos essa verdade. A verdade é Jesus Cristo. Né? A verdade única, a verdade real é Jesus Cristo. E nós sabemos disso. Jesus disse assim também em João 10,14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, notem, irmãos, que todo o processo de salvação, irmãos e irmãs, ele envolve conhecimento. Tá? Nós não estamos indo para uma aventura cega. Nós não estamos caminhando para algo que nós não conheçamos. A palavra de Deus, justamente, é a revelação de Deus. Deus se revelou por meio de Jesus Cristo. A mensagem da cruz é a mensagem de amor de Deus por cada uma das nossas vidas. Pela cruz do Calvário, Jesus venceu a morte. Ele pagou o preço da minha redenção, da sua redenção. Ele trouxe vida para nós que estávamos mortos. Nós éramos como aquele vale de ossos secos, que não tínhamos vida, que não tínhamos nenhuma esperança. O Senhor trouxe a profecia de salvação, a profecia de vitória, e fez com que nós hoje tenhamos vida e vida com abundância. Então, esta confiança, esse conhecimento, ele precisa estar muito claro nos nossos corações, porque Jesus foi revelado, Jesus está revelado, e com a revelação de Jesus, nós passamos a conhecer o Yahvé, aquele tetragrama impronunciável para os nossos pais. Para nós ele está revelado em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, o que também chama a atenção nessas palavras, a pregação da cruz, e não o batismo, é o poder de Deus, né? Pelo que Paulo ele deixa bem claro aqui. Porque no versículo 17 ele diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Então, não é o meu conhecimento pessoal, é a revelação do Espírito Santo em minha vida. Né? Não é o que a gente aprende na faculdade, numa escola de teologia, ou através de bons livros, né? Que nos tragam ensinamentos. Não é isso. É a revelação do Espírito Santo na nossa vida. Porque senão a gente torna vã a cruz de Cristo. Então, o que nós precisamos é sempre a revelação do Espírito Santo para a nossa vida. Porque, ele diz aqui ainda no versículo 18, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, guardem bem isso, irmãos e irmãs. Cristo, ele foi revelado a mim e a você por meio do Espírito Santo. Isso não fomos porque nós nascemos bonzinho, porque nós éramos merecedores, não. Nenhum requisito de direito, né, nós tínhamos para que Jesus fosse revelado a nós. Isso é graça, bondade e misericórdia de Deus. Se você hoje crê em Jesus, glorifique a Deus por isso. Porque
O Pai revelou isso a você. O Espírito Santo revelou isso a nós. E esse conhecimento vai trazer salvação eterna sobre a sua vida. Esse conhecimento vai trazer salvação eterna sobre as nossas vidas. Porque visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, agradou a Deus salvar os que creem pela pregação, pela loucura da pregação. Porque os judeus requerem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Louvado seja Deus. Esta verdade está no seu coração? Eu creio que sim. Eu creio que aí, do outro lado, você disse um amém. E esse amém é bênção de Deus para a sua vida, para a minha vida. Cristo foi revelado a nós. Nós temos essa bênção. Nós temos essa graça. Perdão, nós temos presente em nossa vida esse conhecimento. E esse conhecimento te trouxe salvação e garantiu, e tem em você e tem em mim a garantia de que nós ressuscitaremos e viveremos eternamente com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a palavra de Deus permaneça firme no seu coração e que a cada dia, quanto mais conhecermos a Deus, melhor será para nós. Creia, confie, conheça, busque, porque o Senhor é a vitória da nossa vida.